Olá, turma. Boa tarde. Que bom reencontrá-los no curso de Astrologia Elementar que vai ao ar às quintas-feiras. Estamos dando sequência ao tema ascendente. E em nome dos centros de Porto Ferreira e São Pedro, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito bem. Obrigado. Contamos sempre com a colaboração do nosso irmão meio anjo, meio ser humano, né? Ele tem um problema esquizofrênico. Você lida bem com isso. Eu estou em tratamento. Você não confunde. Eu estou em tratamento. Estamos na aula número 29, ascendente parte 18, e o tema de hoje é o ascendente Sagitário, que é um dos seus ascendentes prediletos, né, Gilbão? Maravilhoso, maravilhoso. A noção de espaço do Sagitário é surpreendente, né? Espaçoso, né? Espaçoso. Principalmente como ele invade o espaço alheio. Isso. Cara de palmente. Exatamente, não tem outro jeito. Então, o Sagitário é um ser que quer erguer-se acima da realidade. Ele tem um desejo natural de ultrapassagem de tudo aquilo que é dado, da realidade mesma. Ele quer ir em outra dimensão, além da montanha. Capricórnio quer subir a montanha, que é o signo seguinte. Sagitário, se subir a montanha, ele quer ir ainda mais, ele quer ir em direção às estrelas, que é para onde a sua flecha aponta. Como é um signo do elemento fogo, é mutável e é masculino, ele tem uma ardência, uma paixão que muitas vezes se transforma em inquietação. Ele não consegue permanecer muito tempo no mesmo lugar. Ele tem uma necessidade enorme de movimento, e movimentos longos, distantes. Diferente de Gêmeos, o signo oposto, que se contenta com movimentos curtos, em dominar os espaços circunvizinhos. Sagitário quer conhecer outra cultura, outro continente, outro planeta. Então, ele, nesse sentido, é um signo insaciável. Por isso que é espaçoso também, né, Gilbão? Sem dúvida. Está vinculado a essa ideia do próprio calor, né? Se a gente puder olhar o zodíaco de uma forma histórica, é como se ele nascesse do signo de fogo anterior. É como se ele fosse um filho de leão, né? E apesar de relacionado ao mundo do pensamento, está ligado a essa hierarquia, né? Que são os senhores da mente, ou poderes das trevas, que acontece no calor, né? Que sempre expande, sempre amplia, né? Perfeito. Qual é um problema sério que costuma incidir sobre os ascendentes Sagitário? Como eles são muito autossuficientes e acham que podem resolver tudo da forma como bem entendem, eles acabam negligenciando e até ignorando as leis de Deus, as leis sutis do universo. E isso faz com que ele se torne um ser especulativo. Nas suas divagações, nas suas perambulações pelo mundo, nas suas deambulações, ele acaba assumindo rotas que são muito sinuosas e, às vezes, chegam numa espécie de abismo existencial. É uma saturação de movimento. Então, essa projeção da sua mente inquieta, em divagações mentais, acaba redundando em vãs filosofias. E isso é um problema, porque ele pode se perder em conjecturas labirintosas, que jamais chegarão a algum ponto interessante, que não vão em direção à luz, ao contrário, elas ou se afastam da luz ou ficam girando em falso e nem sequer se aproximam da luz. É assim, Gilbão? Isso. Você vê que toda a nossa existência enquanto humanos começa em um período que a fraternidade nos propõe, né? Que é um período de Saturno, onde os senhores da mente, ou seja, a hierarquia de Sagitário, era a humanidade. Ou seja,
seres plenos em calor. A gente começa a acontecer aí numa forma mineral. Então a chance desse mineral que não assimilou bem o calor e que somos nós, perder a noção de atuar no calor, perder a noção de atuar no espiritual, vai gerar todo esse estado de perdição que você está propondo para a gente. Porque uma coisa é o Sol em Sagitário, é a luz plena atuando. Outra coisa é o ascendente em Sagitário, que está sendo convidado no nosso atual estado humano, vivenciar essa plenitude espiritual. Então esse perder-se é algo, eu acho que é bem natural. É um perder-se para encontrar-se. É bem o errar humano que qualifica a nossa espécie, né? Uma espécie errante. Então, Sagitário, que está a um passo de chegar em Capricórnio, que é o ponto mais elevado do zodíaco, é esse impulso, por isso que ele rege as coxas, o fêmur, é para ganhar esse impulso para subir escaladas íngremes. Então, esse impulso para escalar as altitudes celestes. O difícil é calibrar isso, não transformar isso num caminho errante, numa busca do nada. É terrível buscar o nada, né, Anjo? E tem tanta gente hoje buscando nada. O nada é a terceira queda. É a terceira queda. Você tem a queda dos anjos, nessa bifurcação dessa hierarquia, você tem a queda humana e o encaminhamento para o nada, que é algo que só poderia decorrer de uma humanidade completamente esvaziada de valor, é o sinal, é o encaminhamento para a nossa terceira queda. O nada é inconcebível a princípio, porque na medida em que você fala do nada, ele se torna algo. Mas as pessoas que têm o nada como ideia, que é o princípio do próprio suicida, apostar no nada em detrimento de alguma coisa que possa acontecer, eles são justamente aqueles que entre nós, humanos, estão inaugurando a terceira queda. É como se fosse uma humanidade que está ascendindo para uma outra qualidade de ser, ainda mais afastado da espiritualidade do que nós hoje nos encontramos. Então, o nada é um espaço anti-espiritual. O nada não é um espaço, porque um espaço é algo, o nada é indefinível. A questão são as pessoas que portam o nada enquanto um princípio que impulsiona. Você imagina ser impulsionado a partir do nada? É um esvaziamento que faz com que você deixe de ser qualquer possibilidade dentro da plenitude de possibilidades. É a negação a priori, é a indiferença à possibilidade plena. E é interessante que o nada ganhou um sentido muito filosófico, muito decisivo no século XX. Sim. A ponto de filósofos da envergadura de Sartre escrever o ser e o nada. Olha esse binômio, o ser e o nada. Olha que loucura é essa. Não desprezando a obra desses gênios, mas eu estou dizendo que o nada ganhou um corpo, como você disse, que se transformou num divisor de águas, numa terceira queda. Isso. Então ele não escreve o ser ou não ser, ele escreve o nada. Né? Porque até o não ser te permite uma atuação, uma escolha de não. Mas o nada é a própria negação. Então olha que dicotomia bonita essa que define a filosofia moderna, que é afastar toda a possibilidade humana de uma aproximação das alturas da transcendência. Eu acho que de Hegel para frente a gente vai ladeira abaixo. Depois da fenomenologia do espírito, a gente vai ladeira abaixo. É inacreditável o desserviço que esses gênios do pensamento contemporâneo fizeram nessa composição, no sentido de desencaminhar a possibilidade da construção, né, onde ainda não há tecido. É uma desconstrução. Eu acho que há um problema, não querendo aprofundar, porque isso não é a nossa área, mas a filosofia do século XX, principalmente, final do XIX e século XX, tomou como base do seu sistema de pensamento exclusivamente o mundo dos efeitos. E abandonou o mundo das causas. Então você olha só a manifestação, mas não a força, a vida que está por trás da manifestação. Exato. Então, Sagitário tem esse arco, essa flecha, essa lança
que é um símbolo do herói. O herói sempre porta um objeto pontiagudo, algo com o qual ele vai realizar a sua tarefa, a sua missão. Sagitário é um signo de missão, por isso que ele antecede Capricórnio, que é a grande missão. Então, a lança indica o nobre propósito da alma alinhada com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. Porque se houver desalinhamento, é a estrada da perdição. Vai para o nada. Então, a lança é poderosa. A lança é o poder de sustentação dos valores morais que determinam a força de caráter. Se você busca valores morais apenas no mundo dos efeitos, apenas na matéria, você se complica e se confunde, porque aqui reina a insanidade humana, a subjetividade. Por isso que os valores morais, eles têm que ter como base a religiosidade, a tradição com T maiúsculo. Porque eles vão determinando a fortaleza de caráter do indivíduo para suportar as provas da existência. Para você não ceder com facilidade aos desvios de caminho. Esse é um dos significados da lança. E, como referência, nós temos o arcano carro, que é o arcano do condutor. É o condutor da grande viagem através dos mundos, mas que tem que ser conduzida com prudência. Então, o Sagitário, que é também o Centauro, ele tem que apontar para o céu, porque ele tem 3 naturezas dominantes. Vejam que nessa imagem nós temos um animal quadrúpede. Depois nós temos a parte humana, do centauro, e existe uma parte que é um ideal, que não está pronta, por isso que é uma flecha. Ela não tem uma forma definida. Ela está apontando por um alvo que é divino. E isso gera um conflito no interior do ascendente Sagitário. Ele tem 3 apelos fortes. Ele tem o apelo da natureza animal, da natureza humana e da natureza divina. E ele tem que administrar isso. Não é fácil, né, Jobão? Bonito, né? Essa triplicidade, essa potencialidade de atuar em vários níveis. Ou seja, uma maestria latente, mas que geralmente no ascendente expressa a unilateralidade de apenas um dos aspectos, né? E o aspecto, infelizmente, a gente observa nos ascendentes Sagitário, é que prevaleça a animalidade. Animalidade. Então, o arcano carro, que deve ser estudado com carinho por todo o indivíduo que tem ascendente Sagitário, ele deve aprender a subjugar e reger a sua natureza animal ou a sua natureza inferior. Então, o arcano carro, ele tem um cavalo Sagitário, que é sereno e prudente, e ao lado ele tem um outro cavalo, a dicotomia, que é astuto, malévolo e imprudente, e que está atento para a qualquer momento desviar do caminho, pregar uma peça, criar uma armadilha, uma cilada, uma emboscada. Então, o triunfador, o condutor da carruagem, ele deve manter os olhos direcionados, focados no bom caminho. Do cavalo, que já desenvolveu, da animalidade, que já desenvolveu valores espirituais. E a contraparte é a natureza inferior. Então, o cavalo da esquerda, a esquerda em relação ao condutor. Tá? Guardem bem, não tem nada a ver com política isso. Do ponto de vista espiritual, esquerdo quer dizer sinistro. Quer dizer,
significa as forças que conspiram contra a evolução. E direita significa os agentes da evolução. E não adianta a gente ser moralista. O que importa é o lado bom da vida. O que importa é o caráter. Claro que importa. Mas a evolução sempre conta com um jogo dialético entre luz e sombras. Não há luz sem sombras, nem sombras sem luz. Nós temos que aprender a conviver com essas forças e não eliminá-las. Precisamos botar isso na cabeça. Todo discurso político, todo discurso moralista que fala que temos que acabar com o mal, no fundo, o que eles estão fazendo é aprovando o maligno. Eles estão sendo instrumentos do mal, querendo aparentemente ser o arauto do ser, do herói que vai destruir o mal. Isso não existe. Isso é para enganar trouxa. Isso. Essa antessala foi a experiência paulina, porque o carro a gente percebe um ser coroado, portanto ele é Stefano, né? Que é o ser coroado. Estevão, nas discussões paulinas, ele foi, pela letra morta, condenado. Em favor de uma lei que queria se dizer a mais correta, dizer que existe um mal, ele foi apedrejado enquanto um precursor de um cristianismo. E a própria morte por apedrejamento dele é que favorece o processo do apedrejador, Paulo, que, propagando uma letra morta até então, desconhecia a experiência do Cristo vivo. Então você veja como o sacrifício de Estevão, como o sacrifício de alguém que tem autoridade, o coroado que dirige o carro, a despeito de aparentar uma morte, é a semente da vida, porque a própria transformação de Paulo nasce a partir da experiência do carro. Infelizmente, pela negação do carro. Pela negação do carro, lhe é negada a visão. E na negação da visão, ele é convidado a repensar seus pressupostos. Era um extremista radical, Paulo. Radicalíssimo, né? Mas digno. Porque honesto. Na sua inconformidade havia verdade. Foi buscado, né? Mas é interessante quando a gente percebe na afirmação da nossa existência, na condução, o carro da nossa existência, que quando a gente afirma, está negando. E quando nega, está afirmando. Que sempre existem as duas coisas conjugadas. Então, tentações e desejos sem rédeas. É o sinistro, é o cavalo da esquerda. O da direita, sabedoria na condução do destino. Por isso que é importante conhecer a astrologia e conhecer os livros sagrados, onde nós podemos adentrar, penetrar nas revelações divinas que se deram através de inúmeros profetas e mensageiros divinos. Então, o cavalo sinistro é a nossa natureza inferior, nossa natureza animal ainda não redimida. Então, as naturezas animal, humana e divina, que estão impressas no emblema de Sagitário, lutam pela soberania, enquanto aprendemos a conduzir a vida. Não adianta você dizer para si mesmo que você venceu o mal dentro de si. Se você disser isso, você está desafiando e está estimulando o mal a te derrubar. Isso é orgulho. Vocês sabem qual é o pior orgulho que existe? É o orgulho espiritual. Você já achar que atingiu uma estatura elevada dentro da hierarquia celeste. É isso, Anjumon? Exatamente. E a gente que tem Júpiter e Leão corre um risco terrível, né? Nós já somos condenados a priori, né? Mas por orgulho espiritual, principalmente quando a gente tem a oportunidade ou de sabor, nem sei qual é a melhor palavra, de nascer com ascendente Sagitário, talvez seja, uma vez que são os senhores da mente, que estão comungando a experiência da personalidade, que minimamente a gente não resfrie a mente, que a gente desconfie, leve a melhor possibilidade o discernimento, mas o aqueça ao ponto dele poder a qualquer momento ser dissolvido em favor de algo que comungue com a verdade viva, né?
esse calor que transcende e que nos leva para muito além de Sagitário, que nos leve de volta à casa, né? À fonte. A mente que discerne, que é fria, que argumenta porque tem muito conhecimento do texto, da letra morta, é a mente do condenado. Então, os poderes das trevas, os senhores da mente, não necessariamente são a escuridão que nos condena, senão a escuridão que nos redime, na medida em que a gente entre ou se aproxime dela de forma reverente, de forma socrática, de forma não sabedora, de forma humilde, porque então ela comunga e nos permite algum vislumbre, na medida do que seja possível, né? Que não nos extermine. E é curioso que, anatomicamente, Sagitário seja regente dos membros superiores aqui da perna, né? Da parte superior da perna. E logo a seguir vem o joelho, que é Capricórnio, que te coloca numa posição de ficar de joelhos perante o mistério da vida. Sagitário tem a prepotência, muitas vezes, de querer saber e entender tudo. Aí chega em Capricórnio, ele se abaixa e pede perdão de joelhos. E se não abaixar, tem artrose no joelho, machuca o joelho, bate o joelho. O curioso da brincadeira que o princípio criativo faz conosco é que o próprio fêmur, que é regido por Sagitário, tem uma cabeça. Não é curioso isso? A cabeça do fêmur. É uma cabeça que não pensa. E é um cabeção. É um cabeção, é uma cabeça que está no acetábulo, mas é uma cabeça que arquetipicamente está vinculada a um processo do pensar. Né? Mas você vê que é um pensar articulado, né? Não é uma articulação fixa, é uma articulação de grande mobilidade que o Sagitário mal trabalhado determina a paralisia no corpo daquele cujo pensamento se restringe. E tem antes de chegar na cabeça do fêmur, tem um pedacinho incrível, né, que é o trocânter. Trocânter, tem o maior e o menor. Que dá uma desviada, né? Isso. Que tira daquela direção retilínea. Isso. Muito incrível esse desenho. Isso. E aquela cabeça é espiralada, né? E os dois trocânters, quando você passa o dedo entre um e outro, você vê a espiral para chegar até a cabeça. É bonito, né? A anatomia, no fundo, guarda um livro que, se a gente fosse um pouco mais habilitado, teria muita facilidade, né? De saber sem precisar nunca ter ido a uma biblioteca de livros escritos, né? É a arte. A anatomia é uma arte magna, vamos dizer assim. Lindo. E o Leonardo sabia disso. Com certeza. Ele usou isso para nos iluminar, né? Leonardo da Vinci era vegetariano, fiquem sabendo. Sagitário no ascendente tende a ceder aos apelos da natureza inferior. E isso é uma lástima, porque isso faz com que a sua saúde afunde. Ele que nasce belo, um corpo muitas vezes atlético, pode terminar flácido, obeso, inchado, por má alimentação, bebidas, excessos. É o poder de arrastamento das forças do mundo do desejo, que é o problema de quem tem o elemento fogo no tema natal, para onde direciona o desejo. E o fígado é a sede do corpo de desejo. Então, é o ponto nevrálgico, muitas vezes, do Sagitário, pela regência de Júpiter, ter o seu fígado lesionado. Mas, de maneira geral, o Sagitário, ele tem um risco pior que o Leão, porque o Leão, ele tem um ego imenso, do tamanho do planeta Terra, mas ele tem alguma consciência disso. O Sagitário, como ele não gosta da ideia de limite, ele tem uma hipertrofia de ego e não sabe onde termina o ego dele, né? Isso. Que louco isso. Maravilhoso. Você vê na relação do pai com o filho, aquele filho que, percebendo esse pai, vamos olhar para Leão como o pai de Sagitário, ele percebe aquele pai cheio de ego e ele faz algo pior. Ele se contrapõe de forma completamente sem noção ao próprio pai. A falta de noção é extrema. É isso mesmo. Que louco. A incapacidade de ver e aceitar limites, olha aí.
a ânsia de aproveitar a vida ao máximo. A vida é curta e eu preciso pisar no acelerador. E essa questão, né, os senhores da mente. Por que Sagitário é tão sensível, é tão vulnerável à poluição mental, principalmente com vãs filosofias? Se perder em se tornar um andarilho do pensamento. É bonito isso, né? Porque quando a pessoa encarna com ascendente Sagitário, na medida em que foi onde nós começamos a acontecer, que isso era no período de Saturno, quando os senhores da mente atuavam, lembrando, os senhores da mente são a própria hierarquia de Sagitário, a parte do nosso ser que estava sendo composta era a própria arquitetura e o arcabouço do nosso componente vascular. As áreas a partir de onde o nosso sangue fluiria. Então, Sagitário no ascendente ele é extremamente sensível àquilo que chega até o sangue dele. É um ser extremamente passivo de ser semeado por tudo aquilo que chega ao ponto de alcançar a confusão. É um corpo muito pouco desenvolvido no nosso ser, a mente. E ainda mais difícil é chegar na percepção de que a mente tem a ver com o sangue, porque a gente foi tão treinado a pensar que a mente tem a ver com o desenvolvimento cerebral, que acreditar que a gente pode refletir ou pensar a partir do sangue é algo inconcebível. E Sagitário, por essa questão de eventualmente não ter noção, eventualmente descuida da forma como o sangue é cuidado. Na alimentação, nos excessos, nos descuidos. E um sangue nublado, um sangue que não esteja no seu melhor estado de pureza, em um ascendente tão sensível àquilo que chega ao sangue, ele é como se fosse o arcabouço do sangue humano. Veja que analogia delicada que eu estou fazendo, Oswaldo, podendo até correr o risco de estar levando as pessoas à confusão. Mas quando todo o estudo profundo, a própria natureza da pessoa rejeita essa profundidade e confunde deliberadamente para evitar esse tipo de conhecimento. Porque quanto mais profundo é o conhecimento, mais responsável você é obrigado a ser pela vida. A gente está ousando dizer que a gente pensa com o sangue, Oswaldo. Mas se o sangue é o assento do espírito, a gente pensa com o sangue. Maravilha, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, o que Sagitário deve cuidar para não ser contaminado? Com o palavrório chulo. Porque o ascendente Sagitário, ele pode se tornar muito irônico, piadista, zombeteiro. Ele adora ser engraçado, cômico, o bufão. O ascendente Sagitário é o típico bufão. Isso leva tanto ele quanto as pessoas à distração. Ah, que legal, que engraçado. Ah, vou te convidar para a festa. Você faz todo mundo dar risada. A logorreia, destravar a língua e não conseguir fechar com cadeado novamente. A língua não para de falar. Desafinação, a pessoa não se encaixa. Ela é tão ela mesma, tão espaçosa, que ela não percebe quem está do lado, o que está acontecendo. Então ela desafina com os outros. Se torna incoerente, não consegue praticar o que fala. Esbanjador de saúde, de pensamento, de sexo, de tudo, de dinheiro. E se mete em aventuras temerárias. Eu vou escalar um pico inacessível no Nepal. Todo mundo que tentou morreu, mas eu vou chegar lá. Isso. Olha, que cabecinha. Não é curioso que arquetipicamente Sagitário se vincula à casa 9 e Gêmeos à casa 3? E a casa 3 é por onde nós deveríamos nos comunicar. E a casa 9 é a casa onde deveríamos aprender a nos calar e, portanto, escutar. Olha que paradoxo esse ascendente e o desafio para ele desenvolver esse silêncio, que seria a adequação plena. Exatamente. Mas eu acho que ele só vai desenvolver esse silêncio quando ele entender que ele não sabe, que ele é um eterno ignorante.
Porque quando ele se auto-engana, achando que ele tem sabedoria, ele fala. E aí ele mente. Ele vira um senhor da mentira. Da mentira. A mente mente. Então, a prostituição do pensamento acarreta deformidades e até aberrações físicas e mentais. Um dos efeitos da falta de noção, comum no ascendente Sagitário, olha a loucura do destino, é a perda gradual de movimento, anjo bom. Como ele não sabe, ele está perdido, é um cavalo indomável, o destino coloca ele acorrentado. Que bonito, né? Você fala em perder movimento, ele perde o jogo de corpo, que uma das regiões mais móveis do nosso corpo é essa região do quadril, né? Ele perde o jogo de corpo, ele perde movimento, ele anquilosa, tende a anquilosar. E é interessante que quando uma pessoa se dá bem, assim, é um cara descolado, a gente fala, tem jogo de cintura. Isso. Então ele perde o jogo de cintura. Isso. Faz o contrário. Incrível. Então, precisa tomar cuidado com ideias faraônicas e também ideais faraônicos. Que vêm muitas vezes misturadas, promiscuídas com carências e que muitas vezes desembocam num desejo de afirmar uma verdade, de apresentar um caminho como caminho único e perfeito, que é o fanatismo. Crenças obtusas, atitudes quixotescas e perda do senso do ridículo. É o bufão, é o bobo da corte. O corpo físico deriva da condensação progressiva dos estados mentais. Então, o desenvolvimento da lógica, da confiança, a fé, o aprendizado da oração. Orar não é uma coisa fácil de fazer, né? Exige um grande estado de concentração. A esperança, o amor. Essas práticas resultam em saúde e longevidade, que é um ideal sagitariano, saúde e longevidade. Mas ele precisa aprender a não dissipar. Então, qual é a tarefa difícil para o ascendente Sagitário? Comedimento e prudência, para ele ser um bom condutor da carruagem. São os desafios de quem encarna com o ascendente Sagitário. Ele precisa aprender, como falou o anjo bom, o discernimento. Discernir o que é sagrado e o que é profano. Profano existe e tem sua dignidade, é o César. Dá a César o que é de César. E o sagrado, Deus. Dar a Deus o que é de Deus. Sem esse discernimento, você cai num atoleiro mental. Então, o Sagitário pode ter períodos de profunda crise de consciência, porque ele está banhado pelo profano, mas tem que ir com a sua flecha buscar o sagrado. Então ele tem dois chamamentos fortes. Um que puxa para baixo e o outro que quer elevá-lo aos céus. Isso também pode gerar uma espécie de esquizofrenia. Então ele precisa aprender a mirar para cima, a admirar, verter para o alto. Ou subverter, que é o cavalo maroto, aquele cavalo malicioso, que é verter para baixo. Ou seja, é rebaixar, é desvirtuar, é pecar. Pecar significa tirar os pés do caminho. Por isso que existe, então, o fogo mortificante dos valores morais. Ele deve se nutrir desse fogo, que acusa o descaminho. A consciência, ela tem várias funções. Uma delas é de queimar o indivíduo quando ele comete erros graves, erros perigosos,
que podem gerar grandes atrasos e perturbações espirituais. Então ele tem que aprender a sacrificar a carne em favor do espírito. Esse é o maior desafio do ascendente Sagitário. E qual seria uma fórmula, né? Para quem isso tudo soa tão simbólico, né? Qual seria uma fala, uma frase que pudesse inspirar esse sacrifício da carne em favor do espírito? Desenvolver uma escuta calorosa. É escutar aquecendo aquele que fala, de forma a dar corpo e tecido para que a própria pessoa que fale possa alcançar uma compreensão maior. Sócrates. Não é o que ele pediu? Então me fala, o que você acha? Ah, é isso? Então me diz isso, como que é isso? Até a pessoa fala, Sócrates, por favor, realmente eu sou uma contradição. Como que é isso? Me fala. Então essa escuta calorosa, né, é que vai permitir o pensamento vivo, o nascimento do pensamento vivo, a maiêutica socrática. Mas qual é o treino que eu devo fazer, que eu acho que é um treino venusiano, de, enquanto eu ouço, eu me coloco no lugar do outro. Isso, assim. Se nós tentarmos nos colocar no lugar do outro enquanto a gente ouve, a gente ainda é um ser egóico, querendo atuar ou se apropriar de algo. Mas se enquanto o outro fala, eu torço para que ele fale na sua melhor forma, eu oro para que ele aconteça na sua melhor possibilidade de expressão, então alguma coisa pode acontecer. Legal. Essa dissolução calorosa é que favorece a comunhão dos senhores da mente com aquele ser naquele corpo mineralizado. A vitalização da matéria, a espiritualização da carne. Maravilhoso. Na anatomia. Quadris, coxas, fêmur, íleo, as regiões coxígea, ou seja, o cóccix, e sacra da parte lombar da coluna vertebral, da região lombar. As artérias e veias ilíacas, tem o osso ilíaco, e os nervos ciáticos. Quem tem ascendente Sagitário, às vezes por má postura, tem dores horríveis na região lombar. Você quer fazer algum comentário sobre a parte anatômica, Andrew? Veja que bonito. Tem uma espiralar aqui, né? Que se aproxima até a cabeça. Aqui é o trocânter maior, né? É bacana chegar nisso. É o maior osso do corpo humano. Sagitário é dado às suas grandezas, né? Então rege uma região onde existe algo que é maior. E é um espaço a partir de onde, no encaminhamento do Oriente para o Ocidente, o homem se ergue, se levanta e passa a tomar a vida nas próprias mãos. Porque até então no Oriente a postura era sentada, onde os fêmures estão cruzados. E no Ocidente você é convidado a se erguer e fazer algo com tudo aquilo que você já recebeu. Então é uma estrutura de elevação e de possibilidade de movimento. E a pessoa que se indisponibiliza a um movimento provavelmente vai ter um processo de restrição nessa região. Então a gente poderia dizer que Sagitário pode representar a árvore da vida em movimento. Olha só, olha que bela fala. Não briga nada dentro de mim isso. Eu acho que é assim. Uma outra posição. Então, essa região aqui é muito delicada para quem tem ascendente Sagitário. Pode ter problema, inclusive, de excesso de ligadura, né? Cristalização nessa região. É bonito ver que esse osso se chama sacro, né? Como o sagrado guarda uma relação anatômica com um conhecimento simbólico astrológico. Incrível. O sacro. E a gente às vezes imagina que a parte sagrada é só o coração, a cabeça. Olha onde vai. A semente do sagrado reside aí, né? Fantástico. Aqui é um detalhe, em detalhe, sacro, as ligações sacroilíacas
aqui. O osso ilíaco, a região coxígena, o cóccix, pubis e o sacro como um todo. É isso, Anjo? Isso mesmo. Então, quais são os problemas comuns em ascendente Sagitário? Ataxia locomotora, ou seja, paralisia parcial ou total de movimentos. Dor ciática, reumatismo e problemas nos quadris. Predispõe a acidentes, fraturas e rompimento de ligamentos, principalmente por imprudência. Excesso de velocidade é muito comum. Por ação reflexa no signo de Gêmeos, podem surgir problemas respiratórios e afecções nervosas em ascendente Sagitário. Olha que interessante. As doenças do signo de Gêmeos também afetam o signo de Sagitário, por ação reflexa. É bom entender isso zodiacalmente. O signo não age sozinho, ele é parceiro do oposto. A perda parcial ou total dos movimentos do corpo e da mente são os meios empregados pelo destino para deter os excessos de Sagitário quando está ascendendo. Vem o destino e castra, poda, limita. Ele que odeia limites. Então olha que bacana, a pessoa pode sentir uma estranheza, né, nessas associações, mas veja, a gente tem uma genética e o próprio DNA muitas vezes mostra quem tem a predisposição ao desenvolvimento de um diabetes do tipo 2, por exemplo. Quer dizer que ele vai ter diabetes tipo 2? Não. Mas, se do ponto de vista ambiental houver um descuido na forma como ele está, como ele passa pela vida, sim, aquele gene é ativado e o diabetes tipo 2 se manifesta. Assim como uma série de outras doenças. Então, todos esses desafios que eventualmente se manifestam na manifestação no corpo de uma inadequação comportamental também podem ser, por analogia, transpostos para o pensamento do simbolismo astrológico. Legal. Onde que uma inadequação no estar vai pedir uma consciência num corpo que seja um pouco mais consciente do que aquele que você não tem noção. Então é o corpo que vai te mostrar a sua inabilidade em lidar com uma outra esfera do seu ser. Então, do ponto de vista do livre-arbítrio e do carro, que é o condutor, o fenótipo acaba tendo mais importância que o genótipo. Porque você pode, através do fenótipo, ou seja, da forma de estar no ambiente, você pode até inibir uma tendência genética. Isso. Porque o fenótipo é justamente o como. Como a sua escolha se manifestou. O fenótipo é a expressão do genótipo, a expressão prática do genótipo. O que você fez determina uma reação fenotípica. Como então, você foi. Então você dizer que você é alcoólatra porque seu pai e seu avô eram alcoólatras é burrice. É uma opção. Né? Cada pessoa faz uma escolha, tem uma retórica e vai aprender a partir da sua escolha. A consistência ou inconsistência, né, da leitura. Obrigado, Angel. Ariga. Você veio bem do céu, desceu tranquilo? Fui aterrissou? Tranquilo. Tem um pouco de... O céu está meio nublado, passei por meio de um tornado, cheguei meio torto hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado por nos acompanhar no canal. Anjo, que Deus te abençoe. Amém. Ele já abençoa, né? Abençoe você também. Mas não custa. E que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado e aguardamos vocês na próxima reunião de Astrologia Elementar. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.